Olá, hoje eu vou conversar com a Thaís Cirino de Melo Forato. Thaís Forato, desenvolve pesquisas envolvendo interfaces. Isso aí já me agradou, falar de múltiplas visões, né? Interfaces entre a história das ciências, a educação científica, a formação de professores e a divulgação da história das ciências. Olha, eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Quando é que você começou a se interessar, enquanto cidadã? Se foi lá quando você ainda estava entrando no ensino médio, se foi no ensino médio, na graduação ou já na pós, quando é que você começou a se interessar pela divulgação do pensamento científico, pela história do pensamento científico e pela divulgação? Quando é que aconteceu isso na tua vida pessoal? Bom, é uma história interessante. Eu vou pegar já a Thaís, que fez uma graduação em física e depois estava dando aula. Então, eu era uma professora de física do ensino médio. E enquanto professora de física, eu gostava de usar alguns recursos diferentes para tornar a aula mais interessante, motivadora tal. E um desses recursos eram as narrativas de história das ciências que eu conhecia naquela época. Eu trabalhei numa escola em que a coordenadora um dia comentou comigo: Você gosta tanto de história das ciências, né? Por que você não vai fazer um mestrado? E, coincidentemente, naquela época, eu também fazia leitura crítica de material didático para algumas editoras. E uma dessas editoras me presenteou com um livro paradidático, que se chamava Galileu e o Nascimento da Ciência Moderna. E eu fiquei encantada pelo livro, porque era totalmente diferente daquele estereótipo do Galileu que tem em livro didático. Então, trazia um contexto ali do período em que ele nasce, em que ele desenvolve seu pensamento, né? E aí, unindo essas duas coisas, eu fui saber que existia aqui no Brasil, recente, um mestrado em História das Ciências na PUC de São Paulo. Foi assim que eu ingressei nesse mestrado, na área de História das Ciências. E aí foi uma enorme surpresa, porque lá eu conheci um universo que eu nem imaginava. A gente se dá conta de que aquelas histórias que a gente tem contato na divulgação científica, na mídia, nos materiais didáticos, no ambiente de formação, uma história totalmente simplificada, estereotipada, ingênua, e é muito diferente daquilo que eu vinha aprender no mestrado, né? Mas, viu, Deodato, a gente estava falando, né, da história, aí você disse como é que você chegou nessa interface toda. Quando eu me deparei com aquele mestrado em História da Ciência, tive contato com narrativas assim inimagináveis, eu, como uma professora de física da escola básica, eu pensava assim, como é que agora a gente leva isso para a educação, para o ambiente de sala de aula? Como é que a gente vai conseguir trazer um saber tão especializado na interface de tantos campos para a sala de aula? E foi assim que eu acabei indo fazer doutorado em educação. Depois prestei esse concurso público e agora trabalho formando professores. Então, todas essas áreas, né? A física, a história da ciência, a educação, se juntam na minha prática diária e na minha luta, né? No meu empreendimento por divulgar uma história da ciência menos estereotipada e mais pautada, né, em pesquisas recentes, nessa historiografia mais contemporânea, né? Como é que você trata dessas questões para grupos que desconhecem o pensamento científico? Em sala de aula e também com professores que você está formando. Como é que você trata isso? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Na formação de professores, eu tenho um projeto, né, de inserção de discussões sobre conceitos científicos, modelos, teorias, a partir da história das ciências.
Então, isso é uma das frentes em que a gente atua. Tem as disciplinas de práticas pedagógicas, onde a gente, no debate coletivo, a partir de materiais que a gente trabalha, estuda, analisa, vai construindo possibilidades para a escola básica, pensando nos diferentes contextos educacionais. Porque a gente sabe que não existe metodologia única e receita de bolo, né? Você sempre tem que pautar a sua prática no contexto, no aluno, na aluna, né? No seu ambiente de trabalho. Isso sempre tem que ser considerado e levado em conta. Então, a gente tenta trazer essa discussão pautada numa série de referências da área da educação, da área da epistemologia, da história, da didática, das ciências, e buscando essa construção coletiva. E aí é uma missão mesmo, né? Trabalho de formiguinha, que a gente levanta a bandeira e segue, né? Eu quero conversar, entrar mais assim no universo da academia, uma terminologia mais acadêmica, sobre o teu mestrado. Por favor, qual foi o nome da tua pesquisa do mestrado? A sua dissertação, qual foi o nome dela? Eu vou até ler, viu, Deodato? Porque faz tanto tempo e é um título. O método newtoniano para a interpretação das profecias bíblicas de João e Daniel na obra Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St. John. Thaís, você debruçou um olhar extremamente interessante sobre o século XVI. Não, sobre o século XVII, não é isso? Isso. No século XVII. Você chama dos 600, né? Na academia o pessoal chama dos 600, os anos 1600 a 1700, os 600 ali. E você debruçou um olhar interessante sobre, não sei, você que vai me explicar, não sei se você considerava como mitos teológicos e o pensamento metodologicamente sendo inicialmente estruturado naquele período ali. Como é que foi? Como é que você debruçou? Como é que é depositar esse olhar, considerando aí questões até de ordem bíblica com a ciência que na verdade ela nascia, mas de certa forma continuava também, porque durante a escolástica ela já começou a surgir. Fale um pouco sobre isso na tua pesquisa. Então, eu acho que é importante começar falando do impacto que foi esse contato. Então, imagina assim, uma professora de física que estava acostumada com o Newton, das leis de Newton, considerado o símbolo de racionalidade, né? O estruturador da mecânica e do método experimental, e de repente você fica sabendo que Newton fazia experimentos alquímicos. Eu levei um susto. Eu estava numa aula com um grande historiador da ciência, né, o Roberto Martins, e quando ele fala das experiências alquímicas do Newton, eu fiquei surpreendida. E quanto mais eu ia conhecendo, mais aquilo ia me intrigando. Então, eu decidi que o tema da minha tese, né, da minha dissertação no mestrado, seria olhar para esse Newton com esse tipo de interesse. Além da alquimia, o neoplatonismo, a magia natural, a astrologia, a cabala e as profecias bíblicas. Então, o grande choque para mim foi o seguinte: o que a gente aprende ou aprendia na escola e a gente levava para a sala de aula? Como se tivesse tido aquela ruptura abrupta. Você tinha magia, obscurantismo renascentista, de repente chega Galileu e une experimentação com matemática e surge a ciência moderna. Quando a gente vê que isso, na verdade, é uma visão pobre, superficial e estereotipada, a gente desmonta. Então, é aí que começou o meu interesse por entender esse cenário, né? Então, eu acho assim importante, né, sendo professora de física, destacar algumas coisas que foram muito novidades assim para mim. Primeiro que já havia experimentação há muito tempo, desde a Idade Média até em
alguns temas específicos da física desde a antiguidade. Então, esse mito de que Galileu teria sido o primeiro a unir a experimentação à matemática, isso vai sendo demolido. A gente observa também a matematização da queda dos corpos nos monges do Colégio de Merton, né? Thomas Bradvardini, por exemplo. A gente observa que princípios da inércia, né? Que todo mundo, Newton, a gente vê que tem gente muito antes, Jean Buridan, Marin Mersenne, Descartes, Galileu, foram pensamentos, são muitas pessoas que vão contribuindo para o estabelecimento de um conceito, né? Essa ideia de que um conceito brota do nada na cabeça de um pensador, eu acho que é o primeiro mito que precisa ser demolido. E aí a gente tem, no ambiente intelectual, né, trazendo mais esses outros campos do saber, aquela ideia do renascimento. Então, a gente aprende na escola que ele foi uma retomada dos clássicos. Aristóteles, né, Galeno, tal. Só que, além desses textos clássicos da filosofia grega, por exemplo, a gente tem também textos herméticos, neoplatônicos, alquímicos, da antiguidade tardia, né? E dentro das várias alquimias, né, que nem você estava falando, o estereótipo é de um alquimista querendo a produção do ouro e encontrando a pedra filosofal. Só que, na verdade, o processo alquímico, para muitas dessas linhas alquímicas, vertentes, escolas, né, você vai encontrar diferentes nomenclaturas na literatura, você tem o processo alquímico como um autoconhecimento, como um aprimoramento do espírito. E para o Newton, o processo alquímico, ele era um grande alquimista, né? O Newton. Significava entender como Deus atuava na natureza. Ele estudava alquimia, ele reproduzia os experimentos alquímicos, porque por meio deles ele queria entender como é que Deus operava na matéria. Ele fazia química. Não, ele fazia alquimia. Ele fazia alquimia. Me explica, espera aí, explica direito para mim, porque assim, na minha cabeça, eu ainda estou misturando a química com a alquimia com um viés científico. Então, essa é muito complexo. Obviamente, eu vou recomendar uma outra pessoa para você conversar sobre isso, né? O meu conhecimento é bastante superficial, mas eu acho que dá para fazer algumas provocações aqui, né? Para o pessoal se interessar. A prática alquímica laboratorial, né, de fermentação, usando vidrarias que, inclusive, vão ser apropriadas depois pela química, pela ciência moderna. Os alquimistas têm um papel muito importante no desenvolvimento da parte experimental da nossa ciência, né? Mas vamos dizer, esses experimentos, né, que eles conduziam, eles estavam associados a um outro ideário. Era uma outra forma de entender o funcionamento do mundo natural. Então, a relação macrocosmo-microcosmo, haviam princípios que norteavam essas práticas, que não é pelo fato de estar num laboratório, com vidraria, trabalhando com elementos, promovendo, né, processos de, eles falavam fermentação, vegetação e etc. Ou seja, provocando mesmo essas transmutações na matéria. Não significa que era a nossa ciência, porque eram outros propósitos, outra epistemologia, outros referentes teóricos, outro modo de ver o mundo. Né? Então, a grande obra era esse autoconhecimento, essa iluminação, essa libertação, né, do espírito, vamos dizer assim. Né? Eram metafísicos. Então, metafísicos. Metafísicos. E, assim, num diálogo com outras filosofias do período, né? Um sistema de pensamento muito robusto, muito distante do preconceito que existe, né? Daquela coisa
vulgar de alguém lá querendo transformar metal em ouro, né? Isso é uma interpretação mais difundida, mas completamente ingênua. Então, eu recomendo um livro da professora Ana Maria Alfonso Goldfarb, da PUC, que é Da Alquimia à Química, e ela mostra como é que se dá essa transição. E por que ela não pode considerar a alquimia como uma pré-química? Porque são dois sistemas de pensamento completamente diferentes. É como se fosse, vamos falar de uma maneira assim, um pouco mais simples, uma ruptura aí, né, nos modos cunianos. Ok. Então, seriam pensamentos incomensuráveis, né? A gente não tem como fazer essa simples comparação direta. Legal. Me fala uma coisa, Thaís. Você falou, no começo da tua dissertação, você falou de vários comentadores acerca do pensamento do Newton. Fale, assim, de alguns deles e o que eles falaram. Então, são muitas facetas, né? Newton tem muitas facetas. E a gente conhece, assim, a parte matemática, a parte ótica, a parte física, toda a obra que foi feita, né? Estruturando a doutrina newtoniana, que depois, no 18 e no 19, vão dar todos esses fundamentos para a ciência moderna, né? Mas aí existe a faceta alquímica, a teológica, a astrológica, a astronomia. Então, embora a gente faça esses recortes para poder estudar essas faces de Newton, não é adequado a gente entender uma pessoa com diversas personalidades, com diversas. É como se fosse uma coisa aberrante, né? O Ratanzi fala isso. Ele é encarado como um filósofo mago aberrante. Então, de dia ele estava lá na academia fazendo ciência e à noite ele estava no laboratório virando o caldeirãozinho dele lá e fazendo magia. Isso não existe, né? E o mais interessante é que o Ratanzi, por exemplo, desses comentadores, que vai estudar o neoplatonismo, a influência do hermetismo no pensamento newtoniano, ele fala que foi graças a esse trânsito que o Newton mantinha na Inglaterra seiscentista, né? Num ambiente de Cambridge, neoplatônico, foi graças a todos esses campos do saber que ele avança em relação ao que se fazia no continente. Porque havia vários filósofos naturais, na época, buscando explicação, por exemplo, para a queda dos corpos. Opa, Esse peraí. É um mito. Você era professora de física, né? É um mito essa história da queda da maçã? Exatamente. Como é que é essa ideia, né, esse mito? O que acontece? O Newton tinha um caderninho de notas, que desde a época que ele ingressa na universidade, ele vai anotando ali os seus interesses, ele vai anotando hipóteses, modelos, ele vai fazendo inúmeras conjecturas. E uma das coisas que ele anota e se preocupa ali é a respeito da queda dos corpos. Quando vem a peste e ele fica 2 anos lá na fazenda, ele tem 2 anos para retomar esses estudos, não apenas a partir das obras acadêmicas, mas também a partir desses outros interesses dele, né? E é onde ele começa a propor a ideia da gravitação universal. Só que isso vai ser publicado no Principia 20 anos depois, certo? Vai ser publicado depois. 20 anos depois que ele termina vamos dizer, essa graduação. Thaís, espera aí, deixa eu segurar essa empolgação fantástica que contagia. Você tocou num assunto aí que é o segundo pesquisador que ou pesquisou o Newton ou tangenciou a vida do Newton, o pensamento dele, que falou. O outro, se eu não mandei, eu vou mandar para você o link da entrevista com ele, o pesquisador lá de Curitiba, que pesquisou a filosofia da matemática e foi buscar no Newton.
que me falou desse período da peste que ele ficou enclausurado durante 2 anos lá no interior. E ele me pareceu, como está me parecendo agora que você está falando, que esses 2 anos foram fundamentais no desenvolvimento do pensamento científico do Newton. Fale um pouco mais sobre esses 2 anos. Foi nesse período ali, nesse período de enclausuramento, como nós estamos passando, de certa forma, que ele teve algumas crises emocionais. Mas tudo bem, esse é um outro viés. Fala um pouco mais sobre esses 2 anos. Ele pegou o material dele e teve a oportunidade de se debruçar sobre o material que ele vinha produzindo. Então, a universidade fechou, todo mundo foi para casa. Então, ele foi para a fazenda da família. Nesses 2 anos, ele teve a oportunidade de ir a fundo em todas aquelas frentes que ele estava estudando. E o relato ingênuo sempre chega como se, por um ímpeto, por um insight, quando cai uma maçã, ele, puf, inventa a gravitação universal. Ou, entre aspas, descobre a gravitação universal. E não é verdade. Ela é estruturada por toda essa parte, por todo esse aprofundamento, esse estudo, as ferramentas matemáticas, é uma série de questões que ele mergulha nesses 2 anos, e mais os experimentos alquímicos. Isso teve muita influência na consolidação da ideia dele da ação à distância. Porque era importante, nessa ideia da gravitação universal, explicar por que a Lua se mantém em órbita, por que ela não cai, e o que é que atrai as coisas para que caiam. Então, isso vai também passar por toda a experimentação alquímica que ele faz depois no laboratório lá dele, por muito tempo, levantando e conjecturando modelos que leva o Newton a pensar na seguinte história. Veja, ele fazia modelos mecânicos para explicar por que os corpos caem. E esses modelos eram baseados numa ideia que havia uma espécie de uma chuva de éter que vinha do espaço em direção ao centro da Terra e que essa chuva de éter empurrava as coisas para o chão. E ele chega a rascunhar modelos matemáticos para explicar isso. Assim como Descartes tinha modelo de vórtices de éter que explicavam também, né? Aí, num determinado momento, ele para e se pergunta: se o éter empurra os corpos para baixo, o que é que empurra o éter? Entende? Sim. E aí, ele fazia experimentos com mercúrio na época. E ele percebe que, associando o ímã, mercúrio, o ímã é como se transmitisse, né, vamos dizer assim, entre aspas, poderes atrativos para o mercúrio. Aí ele estabelece uma ponte, que são esses processos alquímicos que são causados pela ação de Deus, que justifica a força de atração entre corpos que estão à distância. Porque o nó não era explicar a força entre corpos que estão em contato, mas como é que um corpo age sobre o outro à distância. Então, é na alquimia que vem essa inspiração. Você entende? Então, era a matemática, a filosofia, o neoplatonismo, uma maneira de encarar o mundo, o experimento, tudo isso conciliando, ele propõe a gravitação universal no Principia. Thaís, assim, a tua abordagem, ela só vem corroborar o que vários pesquisadores, principalmente da história, falam. Ou história da filosofia, ou história, né, geral mesmo. Você não pode voltar a um recorte de tempo no passado para estudar a vida e obra de um filósofo, de um pensador, carregando a cabeça atual. A cabeça atual é um erro enorme. Você tem que entendê-lo segundo o seu tempo. Então, assim, na verdade, eu costumo brincar que eu vou jogar uma casca de banana, mas não é uma casca de banana,
porque foi a conclusão da tua dissertação de mestrado. Você largou o século XX, XXI, não sei exatamente quando foi ali, né? O teu mestrado, não me lembro, e se deslocou lá para os anos 600, né? Que você chama, o século XVII. E um período que com essa miscelânea que você teria que entender segundo aquele momento. Como é que você fez, então, a análise das profecias, como você coloca lá na conclusão, e estabelece a busca do método? Fale um pouquinho sobre isso. A gente está caminhando para o final, infelizmente, porque está extremamente interessante. Se você bobear, eu vou puxar outras conversas. Eu vou tentar sintetizar, Deodato, mas é tão complexo, são tantas facetas, né? Thaís, então, você tinha me perguntado dos... Não, por favor, não sintetiza muito, não. Fale do jeito que você quiser. Então, você tinha me perguntado dos comentadores. Então, o Rattanzi falava muito sobre esse lado do neoplatonismo, do hermetismo, como que esse pensamento foi fundamental para a obra newtoniana. A Beth Jo Titter Dobbs pesquisou os manuscritos alquímicos de Newton. É um volume assim imenso. Foi o trabalho de uma vida, onde ela analisou aqueles símbolos. É um trabalho belíssimo. Então, o aspecto, né, o lado alquímico do Newton, eu aprendi um pouquinho com a Dobbs, muito pouquinho. O Westphal foi um dos seus maiores biógrafos. Ele fala um pouco também dos interesses do aspecto, vamos dizer, religioso e teológico do Newton. E o Frank Manuel fala também um pouco a respeito dos recursos que Newton usava na interpretação das profecias bíblicas. Mas aí eu já vou dar um spoiler para poder entender, né? Qual era a preocupação de Newton? Provar a existência de Deus. Porque havia uma emergência de filosofias mecanicistas que estavam fomentando o ateísmo. E ele se sentia, como outros da sua época, como se fosse um enviado que tivesse a missão de resgatar a fé em um Criador. Ele deixava isso claro? Claro, escrito com todas as letras, principalmente nesses manuscritos das profecias bíblicas. Então, ele dizia assim: as profecias não é para satisfazer a curiosidade humana. As profecias, a realização das profecias, é a prova da existência do Criador. Quando Deus, né, como é que fala, inspira os profetas a escreverem sobre as profecias, ele não está querendo funcionar como um oráculo para os homens, para predizer o futuro. Ele está querendo que, depois que isso acontecer, as pessoas reconheçam. Isso só é possível porque existe um Criador. Ele nos predisse esses acontecimentos, então isso é uma prova da existência do Criador. Então, com a mesma paixão, obsessão com que Newton mergulhava na ciência, ele também mergulhava na Bíblia. Ele comparou 25 versões escritas em grego e outras em aramaico para poder compilar um primeiro texto que ele usa de base. A partir daí, ele vai desenvolvendo uma metodologia inspirado, claro, ninguém parte do zero nunca, inspirado em outros comentadores, em outras escolas, né, de estudos teológicos da época, mas ele sempre acrescenta algo mais. Cada um que ele usa, né, que ele se apropria de uma determinada escola de pensamento ou de um pensador em específico, ele sempre tem algo a acrescentar. E ele tem ainda uma vantagem, né? O fato dele ser polímata, fluente em vários idiomas. Ele era astrônomo. Então, todas as menções na Bíblia sobre a posição da Lua permitia com que ele fizesse análise desses calendários e estabelecesse exatamente em que ano, em que semana, em que dia aquele evento teria ocorrido. Então, para interpretar as profecias, ele utilizava de uma série de recursos.
além daqueles que os exegetas usavam na época, né? Então, ele ainda tinha... E o conhecimento, né, da cultura judaica, vamos dizer assim, do hebraísmo, de como o Velho Testamento se referia a esses fenômenos, né, celestes. Então, quando ele, depois de muito tempo, conta que ele viu a maçã caindo e isso o inspirou para criar a sua lei da gravitação universal, e conversei com outras pessoas que estudam também sobre isso, temos uma hipótese. A maçã é a simbologia do conhecimento proibido. Porque naquela época, essas outras escolas de pensamento, essas outras escolas filosóficas, esses outros sistemas, perspectivas, elas já estavam declinando no continente. Isso já não era mais bem visto. Para aqueles filósofos naturais que queriam fundar a nova ciência, né, em métodos, assim, vamos dizer, mais objetivos, mais racionais, tudo que fosse associado a uma magia renascentista ou a uma alquimia não era tão bem visto. Então, Newton deixa, na nossa opinião, eu e mais alguns outros historiadores, de que isso foi uma pista, que foram aqueles saberes proibidos, né, o fruto do conhecimento proibido, que o teriam inspirado a esse salto que os filósofos naturais contemporâneos não conseguiram dar. Ok. E, Não é lindo demais? eu acho, Isso eu é acho. lindo demais. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma provocação. Você conseguiu manter o distanciamento com relação a eventuais perspectivas metafísicas que você pudesse vir a ter ou não, não sei, em relação ao teu estudo? Você conseguiu manter o estranhamento? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Não existe pesquisador neutro. Nenhum historiador é neutro, nenhum cientista, nenhum professor, ninguém é neutro, né? Então, você imagina uma professora de física que se depara com um negócio desse. Aquilo era tão fantástico para mim que eu fui olhar os documentos procurando isso. Era isso que eu queria encontrar. Que interesse ele tinha? Agora, eu não posso dar minha opinião. Para cada coisa que eu afirmo, eu tenho que apresentar a fonte primária. Eu tenho que apresentar trechos do Newton se colocando. Discuto esses trechos confrontando também com interpretação dos meus pares, que são as nossas... Ele escrevia em inglês? O Profecias foi escrito em inglês. Uhum. Essa obra original, ela é organizada e publicada depois que ele morre, né? Porque esses estudos fazia parte daqueles manuscritos que ele mantinha ocultos. Você trabalhou trabalhou com fonte primária mesmo? Ou foram traduções posteriores? Não. Então, o que acontece? Eu trabalhei com a fonte primária na internet, porque eu não tinha o livro original. Eu não consegui, naquela época, o Profecias original. Então, eu ia confrontando aquele facsímile da internet, que era o livro, Sim. com aquele inglês dificílimo, eu porque tem algumas... Eu imagino, muito arcaico. difícil. Eu estava começando, né, na pesquisa acadêmica, era tudo para mim difícil. E eu acho que eu fiquei tão fascinada pelo objeto de estudo, eu fiquei tão fascinada, que foi um mergulho assim profundo para que em 2 anos eu tivesse conseguido dar conta de tanta coisa desconhecida, né? E aí eu usava, junto com o original da internet, uma tradução do Júlio de Abreu, uma tradução pro português, feita na década de 50. E todas as vezes que eu tinha alguma dúvida, eu procurava professores, especialistas, e a tradução do Júlio de Abreu estava excelente. Então, eu só tenho elogios a fazer essa tradução
né? Ela foi muito bem feita e me deu esse apoio para conseguir aqueles pedaços mais herméticos, principalmente com o vocábulo do inglês seiscentista, né? Que eu estava ali dando meus primeiros passinhos e é uma coisa difícil mesmo, né? Então, existe sim a tendência, né? Então, nesse sentido, é um olhar contaminado, porque o que eu buscava ali, eu queria ver, bom, o que foi que influenciou o Newton? Como é que ele fez isso, né? De que maneira ele interpretava essas profecias, o Apocalipse e o livro de Daniel, né? Ok. É muita coisa, eu teria que ficar dias aqui falando e eu não conseguiria dar conta de tudo. E tem muitos autores, tem uma bibliografia vasta. Se você quiser, eu passo algumas referências para você depois colocar na descrição do vídeo, para quem tiver interesse. Faça isso. Eu vou colocar, inclusive, alguns links para facilitar o pessoal também. Eu vou colocar na descrição. Me fala uma coisa. A gente está caminhando para o fechamento. E eu queria te fazer uma pergunta. Se alguém, eu acredito que vai ser muito difícil, alguém que tenha assistido, chegado até aqui, e ouviu tudo isso, esse brilho no seu olhar quando você fala do Newton. Ô, Thaís, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém quiser te convidar para fazer uma palestra depois da pandemia sobre o teu mestrado, você aceitaria? Aceito, aceito. Eu já fiz algumas falas, né? Alguns seminários. Em breve eu vou fazer uma aula sobre isso num curso de formação de professores do Instituto Educacional Futuro da Ciência, então eu aceito sim. Mas olha, eu tenho esse fascínio pelo estudo a respeito da obra do Newton, mas ele, enquanto pessoa, era uma figura bastante controversa. Fale um Eu pouquinho. não mitifico, não. Vamos fechar, então, falando um pouquinho. Fala da personalidade dele um pouquinho. Vamos quebrar um pouquinho, vamos mostrar o lado humano dele, né? Isso. Então, o pai falece, a mãe ainda estava grávida, então ele já nasce órfão de pai, né? Quando ele tinha 3 anos, a mãe se casa com um pastor, abandona ele para ser criado pelos avós e vai morar com o pastor numa fazenda ali pertinho. Pastor teológico? Era um outro pastor Não, da igreja pastor religioso, não pastor de ovelhas. religioso. Tá. Não, religioso. Aí, no segundo casamento, ela tem outros filhos, tal, mas o Newton sempre relegado. Ele era uma criança problemática. Na escola ele era assim, vamos dizer, hoje em dia a gente diria que ele sofre bullying, né? Bullying. Sim, Ele sim. sofria bullying, ele era magrinho, franzino, mas ele tinha assim uma garra, sabe? Bom, o fato dele ter sobrevivido, quando ele nasceu, o médico o desenganou, né? Falou que ele era muito prematuro, muito pequeno, que ele não sobreviveria. Por que a mãe E dele, ele por sobreviveu. que a mãe dele abandonou ele, entre aspas? Os biógrafos, às vezes você vê uma ou outra hipótese, mas eu não me arriscaria. Mas A gente chuta. quem investiu na educação dele? Quem pagou? Não, aí, assim, a família tinha uma fazenda, os avós, né, e eu acredito que a mãe também, ele tinha uma herança do pai que faleceu, que a herança, no caso, não era dos irmãos, era dele. Então, a família tinha recursos. Mesmo assim, ele vai para Cambridge como um estudante pobre. Ele Uhum. economizava muito, ele trabalhava como uma espécie de auxiliar ali, ajudante, para receber alguma gratificação, e com isso ele comprava livros, Pô, mas né? esse lado pessoal dele está me encantando. Ele era um cara perseverante. Ele era obstinado. Eu acho que ele enfrentou dificuldades assim desde que ele nasceu, depois na infância, na adolescência, na universidade. E aí tem uma crise famosa de nervos que ele teve, uma época até, né? Aí especula-se que ele seria apaixonado pelo Fátio e o Fátio o abandona. Então tem assim algumas. Ele era homossexual? Então, alguns historiadores levantam essa hipótese, né? Mas não é uma coisa assim que
seja afirmada, são conjecturas, hipóteses. Mas ele tinha uma personalidade difícil, ele se envolvia, por exemplo, em debates acadêmicos, se envolveu com Robert Hooke. Robert Hooke questionou o primeiro artigo que ele publica sobre ótica. Ele esperou o Hooke morrer para publicar o livro Ótica. Você O sabe? Hooke morre em 1703. Fala. Espera um pouquinho. Você sabe do meu encantamento pelo Giordano Bruno. Embora eu não tenha essa profundidade de pesquisador, mas eu gosto muito. Você sabe que teve um debate que virou um livro dele em Oxford, onde ele foi defender o heliocentrismo. E ele era talvez pior do que o Isaac Newton. Era um sujeito extremamente difícil e terminou em pancadaria, porrada mesmo. Dentro do meio. Imagina um debate acadêmico que termina em porrada. Mas então, o Newton teve muitas disputas, muitas brigas ao longo da carreira. Ele brigava com o astrônomo real, porque ele queria dados, ele queria ter acesso aos dados, para as pesquisas, para os estudos dele. Mas era sempre assim, uma contenda, sabe? Era difícil as disputas. Ao mesmo tempo que ele era muito reconhecido, né? Depois que ele se torna conhecido pela obra, tal, ele tem um reconhecimento, ele vira diretor da Casa da Moeda, mas com relação à vida pessoal, social, era uma vida bastante conturbada. Ele era recluso, usando a expressão do Machado de Assis, em si mesmado, recluso e emocionalmente complicado. Se fosse definir, a grosso modo, Newton, ele tinha esse perfil, então. Eu acho que tinha também esses traços. Você reparou como a gente é levado a tentar enclausurar o pensamento? Isso é um erro tão grande, né? As pessoas são múltiplas. Exato. Por exemplo, uma outra disputa, né, com o Leibniz pela prioridade no cálculo. Essa disputa é famosa. E o pesquisador de Curitiba, ele passou um bom tempo na entrevista falando dessa disputa. Né? Então, provavelmente ele se especializou nisso. Não é o meu caso, né? O meu conhecimento é muito superficial. Mas, por exemplo, ele era o presidente da Royal Society na época, né? Então, óbvio que o cargo dele ajudou para que ele fosse reconhecido como tendo a prioridade. Mas há muita controvérsia sobre isso, né? Então, não era alguém fácil. E usava do poder, quando ele teve, né, poder, ele faz uso disso em benefício pessoal. Mas ele cuidou da mãe, quando a mãe adoeceu, ele pessoalmente limpava as feridas da mãe. E uma mãe que o abandonou, né? Que nunca o apoiou. Ele era cristão? Então, isso é um aspecto muito interessante. Ele era antitrinitarista, né? Ele era ariano, ele não acreditava na Santíssima Trindade. Ele achava que... Nós não vamos entrar por aí. Assim, eu te digo por quê. Esta é uma visão dos polemistas da época de Agostinho de Hipona, que contestavam, tinha vários, que contestavam a Trindade, a santidade, a deidade de Cristo, e tem algumas teologias orientais, que não é o caso dele, ele era ocidental, mas pelo jeito ele se alimentou da teologia oriental, que não acreditavam na Trindade. Para quem eu entrevistei muitos, você vai gostar de muitas entrevistas aí, muitos pesquisadores, mestres e doutores de Agostinho de Hipona. Então, esses conceitos teológicos da Trindade, da divindade de Jesus, muitos deles vieram das posições do Santo Agostinho, do Agostinho de Hipona, que foi muito mais do que um sujeito que pensava o cristianismo, a teologia. Ele foi muito mais, ele foi um filósofo. Então, assim, eu gosto de depositar múltiplos olhares sobre tudo.
o fato dele não acreditar na Trindade não faz dele um não cristão. Ou talvez faça, entendeu? Eu deixo em aberto. Agora, é interessante como ele se debruçava sobre as profecias e já vinha trabalhando as questões metodológicas. Nossa, o seu trabalho foi extremamente interessante, viu? Ó, estou caminhando para o final. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Ou tá bom por hoje? Não, eu incentivo que outras pessoas deem continuidade à pesquisa, porque ela levanta uma série de questões, é um estudo, vamos dizer, introdutório, né? Porque era uma obra muito vasta, então eu não quis ficar num aspecto só, então eu também não sou da área de história da religião, né? Então eu tive um olhar específico como alguém que vem da física para tentar entender como teria sido a metodologia newtoniana. E se essa metodologia dialogava com a mesma metodologia que ele usava para a filosofia natural, né? Física, matemática e ótica, etc. Né? E aí a gente encontra alguns pontos de confluência, mas tem muita coisa a ser estudada, muita coisa. E esse livro dele foi pouquíssimo analisado no mundo. É uma pesquisa muito embrionária, ela precisa ser, vamos dizer assim, aumentada, né? Precisa Expandida, ser né? Expandida. Ô, expandida. Thaís, eu não preciso nem falar o quanto eu fiquei feliz com a tua generosidade para compartilhar esse teu, essa tua descoberta desse viés, desse lado do Newton, com o grande público e com a comunidade acadêmica. E muito obrigado, um abração. Obrigada pelo convite, pelo espaço, né, para poder divulgar essa pesquisa. Foi um prazer conversar com você.